Finalmente chegou o volume 2 da quinta temporada de Stranger Things e muitos segredos que estavam escondidos desde a primeira temporada da série foram revelados, como a origem do mundo invertido, o que é o mundo invertido, qual que é o plano do Vecna, por que ele precisa das crianças, o que ele quer fazer. Quem que é o grande vilão, o Vecna ou o Mind Flayer? Tudo isso foi explicado nesses 3 episódios e ele prepara terreno para o grande final da série. E no vídeo de hoje eu vou fazer minha análise de tudo que aconteceu nesses 3 episódios e como todas essas coisas se conectam e te explicar caso tenha ficado alguma dúvida. Então, se você não entendeu direito o que é o mundo invertido, qual que é o plano do Vecna, para que ele precisa das crianças, vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E eu vi algumas pessoas reclamando que esses 3 episódios do volume 2 da quinta temporada de Stranger Things foram mais parados, mais chatos do que os 4 primeiros, né? Não teve tanta ação, muita gente ficou decepcionada com o desfecho dos poderes do Will, né? Mas ó, eu vou falar pra vocês que eu gostei porque eu acho que esses episódios, eles resolveram muitas pontas soltas. Eles resolveram ali relações que não estavam legais também entre os personagens na série. E ele prepara terreno pro grande final. E assim, vou falar, tem spoiler, tá, esse vídeo? Então, tem spoiler, porque eu vou ter que explicar os negócios. Então, você já sabe que tem spoiler, né? Enfim, muita gente tava reclamando, mas ninguém morreu, mas não teve luta, não teve não sei o que. Mas, gente, no Stranger Things ninguém morre mesmo, entendeu? É assim, só morre personagem novo, que chegou nessa temporada agora. Não vai morrer ninguém que tava na primeira, é bem seguro de vida, tá ligado? Enfim, cara, então vamos lá, vamos começar pelos desfechos dos poderes do Will, né? Que a gente viu que ele virou o feiticeiro, né, no final ali do volume 1. E, cara, a gente já tinha teorizado que era aquilo mesmo, né? Aquilo não eram poderes inatos do Will. Aquilo ali é um efeito colateral da conexão que ele teve com o Vecna, com o Mind Flayer, né? Lá na primeira temporada. E isso foi muito bem explicado nesses 3 episódios agora, né? Que a gente tava algumas teorias tinham de que o Vecna não era o grande vilão, que ele tava sendo controlado só pelo Mind Flayer. E aí o Harry, né, tava até tentando salvar as crianças e tal, mas a gente viu que não é nada disso nesses episódios, né? A gente viu que é basicamente o seguinte, o Vecna, ele se conectou com o Mind Flayer, né? E dali, que inclusive a gente vê quando a Holly entra ali nas memórias dele e tal, no momento que ele encontra o cientista, ele mata o cientista ali, criança ainda, ele fica do mal, né? Tem uma explicaçãozinha desse trauma, mas não o principal, porque teve uma peça canônica de Stranger Things que explica melhor isso, né? Como que ele entrou lá na dimensão X pela primeira vez e tal. E aí ele se conectou com o Mind Flayer, né? E aí, o que acontece? Foi dali que veio os poderes do Harry, né? Que ele virou o Vecna. E aí, ele precisa, pelo que foi mostrado ali no final do episódio, que mais pessoas estejam conectadas com o Mind Flayer para aumentar os poderes dele, para alcançar o objetivo dele, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente ali no final do vídeo aqui, quando a gente entrar mais nos últimos episódios ali. E aí o que acontece? O Will foi o primeiro experimento dele, né? Tanto é que o Will, ele foi conectado com o Mind Flayer lá na primeira temporada, quando ele entrou no mundo invertido. E aí, na segunda temporada, ele aceita ali o Mind Flayer e tal, e aí ele vira o espião do Vecna, né? Naquele momento ali, o Vecna consegue olhar dentro do laboratório através dos olhos do Will, né? Inclusive só no final ali da temporada que eles esquentam ali o Will e tiram o Mind Flayer dele, né? Que é uma das cenas mais épicas da série também. Então, quando o Vecna pega o Will ali, faz aquele discurso pra ele que você sempre foi o meu espião e agora você vai ser meu espião uma última vez, né? É porque o Mind Flayer tava dentro dele, não é que a série toda, até depois dali, o Will foi espião dele. Não, foi naqueles momentos ali, né? E a Joyce, vendo ali que o filho dela, né? Pô, meu filho agora é mais poderoso que Eleven, né? Quebrou ali todos os Demogorgons e tal. Ela falou, não, agora vai ser o Will que vai matar o Vecna. Aí ela pegou lá o corpo do Demogorgon. E aí, cara, eu tava levando fé, velho. Tava levando fé porque tava todo mundo muito esperançoso. Todo mundo falou, não, o plano vai ser o seguinte. A gente vai pegar o corpo do Demogorgon, vamos ativar ele ali e tal. E aí o Will vai conseguir se conectar com ele, vai entrar na mente do Vecna, ele vai quebrar todo o Vecna e ele vai ser o grande herói da série, né? Não vai ser Eleven.
E aí o Will falou, é isso mesmo, eu vou ser o herói da série e tal. E eles fizeram, e cara, foi muito bom esse momento, né? Apesar de não ter tido o efeito que eles esperavam, porque o Vecna realmente é muito poderoso, né? O Will conseguiu, de certa forma, salvar a Max e a Holly, né? Porque elas estavam ali no Camarzot pra fugir lá de onde... E nem ia dar certo, né? Porque o Lucas não tava com o radinho tocando a música, então ela não ia conseguir sair de lá. Nem a Holly também, porque elas não iam ter tempo da Max fazer o discurso motivacional depois pra Holly também. E aí o Will se conecta com o Vecna ali no momento certo e ainda consegue quebrar a perna do Vecna, velho. Aquele momento foi muito épico. Tudo bem que ele meio que se lascou depois, né? Porque o Vecna pegou a consciência dele, deixou ele preso. E aí usou ele como espião uma última vez. Aquele discurso ali deixou aberto para interpretações, né? Muita gente não entendeu aquilo. Porque falou que achava que ele tinha sido espião por toda a série. Mas não, foi naquele momento ali, onde no final da primeira temporada o Will joga aquela gosma lá no túnel e vai criando os túneis na cidade, né? Então ele foi o construtor, né? E foi o espião dele, só naquele momento. E aí ele pega o Will e entra na mente do Will pra poder ver onde a Max estava, que ela estava no hospital, que não era muito difícil, o Vecna poderia ter descoberto isso também. E aí ele manda lá os Dog Gorgons lá pra matarem a Max. E cara, assim, eu amo Stranger Things. Mas, mano, o roteiro de Stranger Things, ele é muito conveniente, velho. Ele é muito conveniente. Porque você fala, mano, não tem como isso aqui dar certo. E aí, as coisas vão acontecer da melhor forma possível, né? Tá tudo errado, mas o personagem chega ali no momento que precisa aparecer. Aí a mãe ali da Nancy, da Holiday, que tinha... Da Holly, né? Que tinha se sacrificado lá pela filha e tal. Aí ela vai e coloca lá o oxigênio dentro da máquina de lavar com calor ativado, explode os Dog Gorgons, muito épico aquele momento ali também, né? Ela apareceu toda arrebentada das cinzas ali, salvou. E simultâneo com isso teve o plot da Eleven também, com a irmã dela, né? Que foi outra coisa que ficou aberta ali no volume 1. E aí, cara, aquilo ali é muito pesado, velho, porque ele tipo parece uma side quest, né? É uma história que acontece paralela a essa história do Vecna como mundo invertido, mas tem uma certa conexão, né? Porque é aquela coisa do exército quer usar o sangue do... Primeiro fizeram o programa lá com o Harry quando ele era criança, aí daí que nasceu a Eleven, a irmã dela e tal. E aí foi inclusive daí que a Eleven bane o Harry lá pra Dimensão X e aí cria o Vecna, tudo isso aí, né, aconteceu. E aí, agora, a doutora Kay lá tá tentando fazer isso de novo com a irmã da Eleven, que eu não lembro o nome dela, que é uma personagem chata pra caramba. Mas aí não tava dando certo, né? Ela tava pegando o sangue dela do mesmo jeito que fizeram com o Harry, colocando nas mães grávidas pra ver se os bebês nasciam com poderes, mas não deram certo. Aí é por isso que o exército tá atrás da Eleven, porque a Eleven tem os mesmos poderes que o Vecna, e eles querem pegar ela ali pra recriar mais monstros, né? E aí a irmã dela quer ter uma visão ali mais triste, realista do mundo, né? Explica que, pô, eles mataram todos os amigos dela e tal. Eu falo, pô, eles nunca vão parar de te caçar, mesmo depois que você matar o Henry, acabar com toda essa palhaçada aí do mundo invertido, que é o plot principal da série, você vai se lascar. E aí, né, o certo é que elas morram, né? Ela fala isso pra Eleven no final ali do episódio, né? Pra elas morrerem, porque aí não deixa mais ponta solta pra um spin-off da série. Porque se ela ficar viva, aí vai criar outros e outros e outros. Enfim, talvez isso seja até um gancho pra um futuro realmente da série, né? Caso ela não morra e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio final, né? Mas, cara, essa é uma parte muito triste, muito pesada da série. Essa história da Eleven com os militares que primeiro criaram ela a partir dos poderes do Vecna, mas outras crianças, foi uma vida horrível que elas tiveram. Aí agora tem esse risco de querer pegar o sangue dela pra criar outros e outros e outros, pra usar esse poder militar, né? Que é uma coisa que é muito abordada assim em várias produções. Então, isso também espera-se que tenha uma resolução. E aí, cara, se conecta diretamente com o que o Hopper fez ali no volume 1, né? Que o Hopper tava preparado ali pra morrer, né? Pra se explodir junto com o Vecna e tal, e não contou pra ninguém que ele tava querendo se matar. E agora a Eleven também tá nessa. Ela com a irmã dela ali. E o Hopper até falou que, ó, eu não vou deixar ela morrer, tá ligado? Se essa irmã da Eleven quiser fazer coisa ruim e tal, eu vou matar ela também. O Hopper, porque já conecta com o início da série também, né? Que o Hopper perdeu a filha dele e tal, ele não quer perder
a outra filha. Então, essa trama de relações emocionais de Stranger Things, cara, eu acho que é o principal da série, sabe? Inclusive, uma coisa que eu gostei também nesse volume 2 é que essas relações entre os personagens, apesar de a gente não ter tido muita ação, não ter tido luta com o Demogorgon e tudo mais, o Vecna ter ficado ali mais na parte da mente, perseguindo a Max e a Holly, essas relações entre os personagens foram muito bem resolvidas, né? A relação ali do Jonathan com a Nancy, eles conversando e tal, quando eles estavam prestes a morrer ali, quando tava tudo derretendo, virando tinta ali e tal. Que agonia aquela cena, né? Teve também a relação do Steve com o Dustin, né? Que eles começam a brigar ali e tal, e aí o Dustin fala que não quer que ele morra, não quer que ninguém morra mais e tal. Então essa parte do luto do Dustin pelo Ed foi muito bem resolvida, e também ele se acertando ali com o Steve também como amigos. A parte do Will e da Joyce, também a cena que o Will fala ali pra todo mundo, né? Que ele se aceita e tudo mais, e todo mundo abraça ele. Cara, é muito emocionante também esse sentimento de família que tem ali em Stranger Things, todo mundo meio que lutando um pelo outro, sabe? E aí tinha aquela agonia, né? Aquele medo das pessoas morrerem ali no mundo invertido, porque foi revelado o que é o mundo invertido, o que é aquele muro, que eu acho que é o grande segredo da série, né? E aí, cara, foi uma explicação até simples, né? Se a gente for ver ali. Eu esperava mais, tá? Eu esperava mais. Porque o que aconteceu foi basicamente o seguinte. Tinha aquela matéria exótica, né? Inclusive eles explicam, não tem nada de mágica, é só ciência. Aí tem lá a dimensão X, que é de onde vem os Demogorgons, os Dogorgons e tal. E aí já conecta com quando o Vecna foi banido pra lá e ficou lá e tal. E aí o que acontece? O mundo invertido, ele é na verdade um buraco de minhoca entre aquela dimensão e a dimensão principal. E aí aquela matéria exótica ali serve para energizar e manter aquele buraco de minhoca ali, né? E aí a Nancy, né, esperta pra caramba, não pode ver nada, já vou atirar nesse negócio. E o Dustin explica lá, não atira, mas é que não chegou a mensagem, né? Mas enfim, tem que ter o idiota pra atirar as coisas, fazer o quê? E aí o plano do Vecna é o quê? Unir a dimensão X, não é o mundo invertido é uma ponte, né, entre a dimensão X e o mundo real com o mundo real. E aí reescrever o mundo. Por quê? Porque ele é muito poderoso lá na dimensão X. E aí, se ele traz isso pro mundo real, ele se torna muito poderoso, muito mais do que ele já era no mundo real, né? Então, basicamente, o plano do Vecna é trazer a fonte dos poderes dele pro mundo real para ele dominar o mundo, né? Onde ele vai ser muito mais poderoso e tal. Ele fala ali sobre redesenhar o mundo, por quê? Porque ele quer redesenhar o mundo de uma maneira na qual ele seja o Vecna no mundo todo, no mundo real. O plano dele é basicamente o plano de qualquer vilão, que é dominar o mundo. E aí, ele tá usando esses vessels, né, essas crianças ali, pra poder ficar ainda mais poderoso e conseguir fazer isso, porque sozinho ele não conseguiria. Então o mundo invertido, na verdade, é só uma ponte pra ele conseguir fazer isso, né? E aí, através do mundo invertido, ele captura as crianças e tal. E o Will, lá na primeira temporada, foi só um teste, né? A gente esperava o quê? Que o Mind Flyer tivesse esse plano, né? O Mind Flyer estivesse controlando o Vecna, estivesse usando o Vecna também. Mas, ao que parece, não é isso. Ao que parece, o plano é do Vecna mesmo. E o Mind Flyer é só uma criatura, né? Que fazia parte daquela outra dimensão, que tem essa conexão ali com os Demogorgons. E o Vecna se aproveitou disso. Chegou lá, se aproveitou disso aí, se aproveitou que tinha o Mind Flyer, todo esse poder, os Demogorgons, o poder dele já tinha vindo de lá pelo que aconteceu com ele quando ele era criança, né? E aí ele quer juntar os dois mundos agora e dominar o mundo. É isso. E aí, usando o Mind Flyer, usando a mente coletiva e conectando essas crianças com o Mind Flyer, ele consegue acessar mais poder do que ele conseguiria sozinho. E cara, eu achei muito louca aquela imagem quando explica o que é o muro, sabe? O muro realmente é esse buraco de minhoca, né? E aí, quando o carro do Steve ali fura e mostra o vazio ali, aquilo ali é o espaço vazio entre os universos, entre a existência. É uma explicação científica muito legal, mas eu esperava que Stranger Things, né, ela sempre teve essa essência um pouco mais mística ali, tivesse um quesinho da magia, mas não. É única e exclusivamente ciência. E agora o que a gente pode esperar, né? Temos ali o time do Scooby-Doo, do Stranger Things, todo reunido, basicamente. Eles criaram um plano para poder subir lá pra dimensão X, onde tá as crianças. Inclusive, cara, aquela cena da Holly... Na verdade, todo o plot da Holly, ela roubou muita cena, cara, nesses 3 episódios, né? Primeiro ela com a Max ali, ela descobrindo o segredo pra achar ali a saída pro Camazotz dentro da memória do Harry, que era aquela memória que ele não conseguiria entrar.
E a Max já tinha meio que perdido as esperanças e tal, e ela foi achando. Aí ela vendo as coisas ali e tal. E aí a Max falando pra ela, não, ó, você vai lá e você vai fugir, vai pro seu corpo, aí dentro do mundo invertido, você vai pra casa e tal. Só que aí quando ela acordou, ela não tava no mundo invertido, coitada. E aí, mano, tem umas conveniências de roteiro muito grandes, né? Porque ela vai correndo ali do Vecna, ela tropeça, olha só, uma abertura. Mas é que o Vecna já tava rachando tudo, né? Então a chance dela achar uma abertura ali seria grande. E aí ela tira, ela entra ali, cai, e aí ela vai caindo ali bem no negócio no quartel-general, que também faz sentido, né? Porque ali onde é o centro da energia, é o centro do local, né? Isso foi mostrado também desde o início da temporada. E o Vecna tá bem em cima dali, né? Junto com as crianças, só que na dimensão X, não no mundo invertido, porque o mundo invertido é o meio do caminho entre os dois ali. E ela cai, aí as pessoas veem ela, só que o Vecna puxa ela de volta. E aí ela volta pra lá, coitada. E aí as crianças prendem ela ali também, né? E o que o Vecna fez com o Derek também lá, o gordão ofensas, coitado dele, velho. Pegou ele na selva e falou, ó, vou matar seu pai, matar sua mãe, matar sua irmã, e mostrou eles mortos ali pra ele, cara. Nossa, aquela cena foi bem pesada. E aí ele parou de ofender as pessoas, ficou de boa, mano. Ficou pianinho, né? O Vecna conseguiu calar o Derek, coitado. Mas enfim, aí a Holly tá presa lá de novo, né? E a gente viu o final da temporada, que é realmente o Vecna possuindo as crianças depois de conectar elas ali com o Mind Flayer, igual ele fez com o Will na primeira temporada. E aí agora, com todas essas crianças, ele vai conseguir acessar realmente um poder muito maior. Ele construiu tudo aquilo ali realmente pra fazer de uma forma melhor do que ele fez com o Will, né? Que o Will foi só um teste. E aí, como que eles vão impedir agora ele de unir esses dois mundos, né? Eles têm um plano que eles descobriram, que é só subir, e aí vão chegar na dimensão X lá pela primeira vez, né? Não vai ser só no mundo invertido mais. E aí, né, o que vai acontecer? Eles vão conseguir libertar as crianças, vão lutar contra o Vecna, a Eleven tá poderosa o suficiente. O Will pode usar ali a conexão dele com o Vecna pra atrapalhar o Vecna na luta enquanto a Eleven usa os poderes dela. Então, como é que eles vão fazer pra desconectar as crianças do Mind Flayer? Eles vão esquentar elas igual esquentaram o Will? Né? Porque aí o Mind Flayer foge também. Porque com o Vecna conectado com as crianças, ele vai estar muito mais poderoso, né? Mas se eles conseguirem desconectar as crianças, aí a Eleven consegue vencer o Vecna, que ela já venceu várias vezes, né? Quando era criança, quando baniu ele pra lá. Venceu também, foi no final da temporada 3 ou 4, uma coisa assim, né? Venceu ele também. Então, foi no final da quarta, né? O Vecna aparece na quarta só, então. É isso. A Eleven conseguiu vencer ele e eles vão ganhar e eu acho que ninguém vai morrer. Porque Stranger Things ninguém morre no final. Eu acho que vai ser um final feliz. Talvez a Eleven e a irmã dela fiquem lá na dimensão X, né? Pra quê? Pra elas não voltarem pro mundo real e colocar a família delas em risco e ter risco também do exército criar outros monstros com elas ali. Talvez elas decidam ficar lá. Até porque a irmã dela até fala pra ela, né, que ó, a polícia me perseguiu e matou meus amigos. Se você fugir com o Mike, a polícia vai matar o Mike também, vai matar todo mundo. E a Eleven não vai querer isso, então talvez tenha esse final triste aí, mas eu não acho que ela vai morrer, tá? E é basicamente isso agora, o que Stranger Things explicou, o que ela prepara de terreno pro final, né? Comente suas teorias aqui embaixo, o que vocês acharam. Cara, eu gostei, falar pra vocês, achei uma boa temporada até aqui, né? Tem a parte da ação, tem a parte da resolução, né? E tem tudo pra ser um final que vai desagradar todo mundo, porque toda série que as pessoas botam expectativa no final acaba sendo decepcionante. É sempre assim, né? Mas eu acho que Stranger Things pode ter um final bom. Não quer dizer que não vai agradar as pessoas, mas acho que pode ser um final condizente com o que foi toda a série aí. Estou animado. Gostei, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima.